Vou mostrar para vocês alguns modelos de Transbike e tentar falar dos pontos positivos e negativos de cada um deles. Alguns chamam de Transbike, outros chamam de suporte, outros chamam de rack. É essa estrutura metálica que nós prendemos no carro de alguma forma, tem formas diferentes de fazer isso, e a bicicleta fixada nele. Antes de prosseguir, é necessário lembrar que desde 28 de março de 2016 se fala na tal régua que é necessário colocar no fundo dos carros quando você coloca uma bicicleta. Nessa época, saiu uma resolução do CONTRAN falando não apenas das bicicletas, mas qualquer tipo de carga que você coloque no fundo do veículo e atrapalhe a visibilidade da placa e das luzes. O que é que diz nessa portaria? Em resumo, que você precisa colocar uma estrutura chamada de régua, pelo CONTRAN na época, que tenha luzes, essas luzes precisam estar integradas com o veículo e que tenha uma placa extra. E não pode ser qualquer placa, tem que ser uma placa emitida pelo Detran, lacrada, e tem que seguir algumas especificações, como por exemplo, tamanho máximo, tamanho mínimo. O CONTRAN diz inclusive que tem que se parecer com o para-choque do carro, então não é em qualquer formato. E desde então, as pessoas têm que se preocupar com mais essa questão. Então, se você vai colocar um Transbike, se você vai colocar uma bicicleta no fundo do carro, é necessário verificar se as luzes ou a placa ficam encobertas, você precisa providenciar uma régua. Na época, existiam poucos modelos disponíveis e, obviamente, como a demanda era pequena, os valores eram maiores. Hoje você encontra materiais mais simples, mais fáceis de encontrar e mais baratos. A falta de uma régua pode gerar multa e o recolhimento do carro, caso a pessoa não consiga tirar a bicicleta ou providenciar uma régua para ser colocada. E essa régua não pode ser providenciada de qualquer forma, a qualquer momento, porque, lembrando, ela precisa ter uma placa igual à do veículo, então tem que ser uma coisa planejada antes. Quem tiver mais curiosidades sobre a resolução do CONTRAN, aqui embaixo na descrição do vídeo eu estou colocando o link, são dois na verdade, porque primeiro tem um link da resolução e depois eles lançaram uma retificação falando exatamente sobre a questão da régua. A primeira grande questão é onde a cinta fica fixada. Esse produto aqui, por exemplo, ele tem um sistema que você puxa a cinta e ela não cede de forma nenhuma nesse sentido, no sentido que o carro estaria fazendo pressão, o vento, a bicicleta, mas no sentido contrário você consegue fazer ela correr. Então, uma vez que você tenha fixado ela fica bastante presa no lugar, isso é bem importante. Vários modelos de Transbike mais barato tem problema com relação a isso aqui, você tem que dar nó, você tem que amarrar de alguma forma para que não corra. Se ele balançar, um arranhão pode acontecer no contato do próprio Transbike com o carro ou no contato da bicicleta com o carro. Outra questão, essa pontinha aqui, ó, nos Transbikes de qualidade, vocês podem ver aqui que essa película aqui protetora já está até antiga, já está soltando um pouco, mas nos Transbikes de qualidade, esse revestimento, essa película emborrachada, já vem junto com uma peça metálica. Essa peça metálica ela vai entrar na chaparia do carro e para não machucar o carro precisa desse revestimento. Isso aqui é um ponto importante. Nós temos aqui um ponto de fixação, um segundo ponto de fixação, deixei solto aqui para poder mostrar para vocês, e um terceiro ponto de fixação de cada lado. Do outro lado, se vocês olharem, tem os mesmos 3 pontos de fixação. Isso é importante porque tem alguns Transbikes de qualidade até considerável, mas que vem apenas com 2 pontos de fixação de cada lado. Vai funcionar, mas o que tem 3 pontos de fixação de cada lado, 6 no total, vai lhe dar a possibilidade de deixar ele mais preso no carro, né? Sem balançar, mais estável. Primeiro ponto que eu chamo a atenção, negativo para esse tipo de Transbike, por melhor que ele seja, é o tempo que leva para você fazer a instalação. Você vai ter que colocar ele no lugar, vai ter que fixar em 6 lugares, ter certeza que ele não está balançando, depois colocar a bicicleta e prender a bicicleta. Alguns modelos vêm com uma cinta a mais, então nós mostramos 6 cintas, esta aqui é a 7ª, que tem aquele mesmo sistema, tá? De presilha, que você vai utilizar para prender a bicicleta. Uma coisa super importante é que o Transbike tenha borrachinhas, essas cintas emborrachadas aqui que fazem a fixação da bicicleta fáceis de manusear. Esse aqui é um bom modelo de Transbike, eu utilizo ele há muito tempo, mas não tem uma boa cinta, ela é muito rígida, muito dura, então se a pessoa não tiver muita força aqui para colocar no lugar, tá? Você vê que eu estou forçando bastante aqui, não entrou ainda. Então, as cintas de melhor qualidade, elas têm uma borrachinha mais molinha, não deixa de ser resistente, são super resistentes, não é borracha pura, tá? É uma liga, tem outros materiais para deixar mais resistente, mas quando você faz isso aqui, entra com muito mais facilidade.
para você ter certeza que a bicicleta está ok, é interessante fixar a bicicleta de uma forma que você prenda a roda dianteira e o pedal. Dessa forma a bicicleta vai ficar bem presinha, não vai balançar. Ou você usa um elastique, tá? Um elástico mesmo com pontas de plástico, de metal, do que for. Ou nos transbikes melhores já vem uma cinta que você pode fazer essa fixação diretamente, tá? Passando na roda da bicicleta, no pedal, onde for, e prendendo aqui na cinta. Então você puxou aqui, a bicicleta vai ficar fixa. É um passo a menos, você não precisa do elástico. Então isso já é uma vantagem também dos transbikes de melhor qualidade. Outro modelo, gente, que eu gosto muito mais é esse aqui, que parece com um cavador. Olha só, ele abre e ele fecha. Eu encaixo ele aqui no engate do carro, abro, aperto no meio, abro um braço, abro outro braço e ele já está pronto para utilizar. A facilidade é indiscutível. Coloquei aqui, ele já vem com aquela cinta que eu mostrei para vocês no outro modelo também, é só fixar, minha bicicleta já está pronta para o transporte. A roda vai ficar passando de um lado ou do outro, aí vem aquela questão que eu já tinha explicado antes. Talvez seja interessante tirar a roda e botar dentro do carro para evitar esse problema, mas não resolve porque você vai acabar cobrindo as lanternas, as luzes e a placa do carro do mesmo jeito. Aí é que vem a questão da régua. Aqui nós temos uma régua que tem luzes, tem a placa, essa placa está lacrada. Essa régua, ela encaixa nesses dois pontos de fixação, porque essa régua foi fabricada pelo mesmo fabricante do suporte, do transbike que está lá atrás. Então eu encaixei aqui, eu vou ter o meu carro pronto para o transporte, faltando só ligar na parte elétrica. A questão da régua não termina simplesmente na colocação dela. Eu preciso ainda fazer a conexão do cabo de energia para que as luzes do carro, né, que estão cobertas, passem para cá. Então eu vou espelhar aqui as luzes do carro. Aqui no engate eu tenho uma tomada que está ligada na parte elétrica do meu carro. Eu vou fazer a conexão com essa tomada que é ligada na minha régua. Então vamos recapitular. Para eu colocar a bicicleta no fundo do carro, eu preciso me preocupar com o modelo de transbike que eu vou colocar. Se eu quiser colocar um transbike mais fácil de engatar, eu preciso colocar um engate que tem um custo. Eu preciso fazer a ligação da tomada do engate na parte elétrica do carro, que tem mais um custo. E eu preciso vir com a régua previamente adquirida, colocada na segunda placa, com lacre, que também tem custo. Eu preciso encaixar essa régua e eu preciso também ligar a tomada. E vocês pensam que acabou por aí? Não acabou. Se a bicicleta ultrapassar as dimensões laterais do carro, que são medidas pelos retrovisores, é necessário ainda que eu tire uma roda ou até as duas e coloque dentro do carro. Por causa disso, tem muita gente hoje optando por colocar a bicicleta no teto do carro. Para isso é necessário ter as travessas, né, que é o rack do carro, que serve para colocar qualquer coisa em cima, e comprar as calhas. Aqui no meu caso eu tenho 3 calhas instaladas, cada um teve um custo diferente, tá? Não é um conjunto, você compra isso separadamente, tem diversos fabricantes, diversos modelos. Essa aqui não é de alumínio, tá? Foi mais barata, mas eu chamo a atenção para uma coisa muito legal da marca Thule. Mesmo sendo de alumínio, eu já uso há mais de 2 anos e meio, não tem um ponto de ferrugem. Então a grande questão aí é realmente se você quer um equipamento mais leve ou mais pesado, mas com relação à ferrugem, isso aqui está me atendendo muito bem. Eu preciso carregar a bicicleta e colocar em cima. Se o carro for muito alto, eu vou precisar subir em algum lugar, subir na porta do carro, subir num banco. Se a bicicleta for muito pesada, eu vou precisar de ajuda. Então esse daqui já é um ponto que chama atenção. Outra questão é, quando você escolher o seu suporte, teste primeiro, veja como é, se dá realmente para você fazer a colocação da bicicleta com facilidade. Tem alguns modelos que você vai precisar da ajuda de uma outra pessoa para colocar no lugar. Não dá para colocar sozinho, então tem que ter cuidado com isso. E outra questão é, para quem usa bicicleta com quadro de fibra de carbono, você não pode colocar qualquer suporte, porque se você apertar demais, você pode ter problema. Então aqui no meu caso, eu estou buscando aqui, ó, o torque correto para fechar. Esse equipamento não tem torquímetro, tem alguns que vêm com torquímetro, ou seja, por mais apertado que esteja, quando você fechar, ele não vai esmagar o quadro. O quadro de carbono ele é resistente para você sentar na bicicleta e pedalar, mas para você apertar ele desse jeito não é resistente. Então se não for de alumínio, muito cuidado com o tipo de transbike que você vai colocar. Tem outros modelos que você precisa tirar a roda dianteira e obrigatoriamente prender o garfo aqui. Então já é um trabalho a mais. Esse aqui tem essa vantagem também, eu boto a bicicleta inteira e aí eu vou fazer a fixação aqui na roda traseira, na roda dianteira com a fita, sozinho vocês veem que eu consegui fazer isso. Mas aí vem o grande ponto de atenção, se colocar uma bicicleta no carro. Depois que a gente está dentro do carro, você não lembra mais que a bicicleta está em cima do carro muitas vezes. Você lembra no primeiro momento, mas depois
passa um tempo na estrada, conversando, os transbikes de teto, as calhas de teto de melhor qualidade, as bicicletas ficam tão paradinhas aí em cima que você não sente vibração, não ouve barulho dentro do carro. Então o que acontece é que você precisa lembrar de alguma forma. Então a orientação é colocar alguma coisa dentro do carro que lhe chame a atenção. Ou você coloca alguma coisa presa no volante, ou coloca no espelho retrovisor. Eu aproveito que esse transbike aqui, ele precisa de chave para fechar e abrir, que é um outro ponto positivo dele. Tá? Eu posso deixar trancada a bicicleta aqui, eu fico mais seguro de descer rapidamente do carro, fazer alguma coisa. Então eu aproveito que as chaves dele estão presas nessa fita vermelha, e eu penduro essa fita vermelha no espelho retrovisor do carro. Enquanto o carro está em movimento, ó, a chave vai balançando para me chamar a atenção. E tem outra coisa que eu acho muito bacana. Se eu fizer algum movimento muito brusco, que não é legal quando você está com 3 bicicletas no teto do carro, por exemplo, está fazendo movimentos muito bruscos, curvas, freadas, acelerações. Quando eu faço um movimento muito brusco, essa chave, ela bate no volante do carro, ela bate na minha mão, ela bate no painel do carro, então eu sei que eu tenho que ir mais devagar. Vou mostrar para vocês agora, talvez o que seja sonho de consumo de muita gente que pedala em matéria de transporte de bicicleta. Cedido gentilmente por Christian da Sportix, nós temos aqui um suporte de plataforma Thule. Esse suporte ele é bastante completo, ele se encaixa no engate, como aquele outro que eu tinha mostrado para vocês antes, com a diferença de que ele tem uma plataforma completa, não tem nenhum tipo de sustentação embaixo, tá? É só no engate mesmo, ele não é afixado em nenhum ponto da lataria do carro, então esse é um ponto bem positivo. Ele já tem o local para ser afixada a placa do carro com o lacre, você já tem as iluminações instaladas, você faz a conexão da iluminação na tomada do engate facilmente, esse engate precisa estar com a conexão da tomada ali instalada na parte elétrica do carro direitinho, e aqui em cima você coloca as bicicletas posicionadas aqui nas calhas, são 3 bicicletas, e cada bracinho desse vai segurar uma bicicleta pelo quadro. Esse braço pode ser encaixado em cima do quadro, pode ser encaixado embaixo, pode ser encaixado num tubo vertical, e o grande lance é que para quem se preocupa com a bicicleta com quadro de carbono, ele já vem com torquímetro. Você girou aqui, ele vai prender o quadro, mas ele não vai amassar o quadro, porque quando ele sente a pressão de dentro para fora, você pode apertar como for aqui, que ele não vai vamos dizer assim, esmagar o quadro. Isso é bem importante para quem usa quadro de carbono. Esse modelo resolve também um problema para quem tem rack de engate, que é a abertura da mala do carro. Ele tem um recurso que permite bascular o suporte, junto com as bicicletas, elas desceriam aqui, ficariam presinhas do mesmo jeito, e aí fica fácil abrir a mala do carro. Aproveitando que eu estou abrindo a mala do carro, vou mostrar para vocês. Uma bicicleta dobrável no fundo do carro também é uma alternativa para transporte de bicicleta. Não vai ter problema nenhum com relação à legislação, porque ela está dentro do carro. E algumas pessoas têm optado por essa forma de transportar bicicletas até para bicicletas maiores. Se você baixar o banco do carro, se você forrar com algum tipo de revestimento, você pode deitar a bicicleta aqui dentro com tranquilidade. A depender do tamanho do carro, você coloca um aro 29 com facilidade. E você fica tranquilo, porque além de não ter problema com relação à legislação, você também fica com a bicicleta longe dos olhos de quem está fora. Você pode estacionar o carro em algum lugar, se você joga um cobertor por cima, a bicicleta fica ali, ninguém sabe nem o que tem dentro do carro. Como ponto negativo, esse suporte ele é um pouco mais pesado, você precisa colocar ele dentro da mala do carro, a mala do carro precisa estar vazia para que você consiga colocar dentro. Nesse carro aqui, por exemplo, que é pequeno, dá para colocar, ele fecha todinho, a gente bota lá dentro, mas ocupa a mala do carro inteira. Uma outra questão bem importante é pensar no momento que você vai estacionar o carro. Tudo bem, esse modelo, ele pode ficar aqui, ele tem chave, a gente deixa ele trancadinho, fica mais difícil de alguém levar, mas é um bem caro, tá? Ele está em torno de R$ 3.500. Se você deixa ele estacionado nessa posição, um veículo que está se aproximando para estacionar, ele pode não perceber, tá, que o rack está aqui, ele vai querer estacionar, chegar próximo do seu carro e vai bater. O carro pode bater de frente, ou pode ser também no momento que o carro vai estacionar de lado, ele está percebendo aqui o seu veículo, ele não percebe que aqui do lado tem essa plataforma, e nesse momento aqui ele pode também, e aí vai quebrar as lanternas, você vai precisar solicitar a reposição das peças, então é importante realmente pensar em guardar esse equipamento dentro do carro quando não estiver utilizando, tá? Que o carro for ficar estacionado. Uma outra solução onde a Thule promete resolver a questão da legislação é esse suporte, que foi projetado para carros do modelo hatch, e a proposta é a seguinte: ele é colocado numa posição que ele fica elevado, a bicicleta fica mais alta, o suporte fica mais alto e não esconde a placa nem a iluminação traseira.
Então, nesse caso, é dispensável o uso da régua, não precisa ter placa adicional, não precisa, na verdade, nem ter o engate no carro, porque ele não é fixado no engate. A fixação dele é feita de maneira similar aos suportes que tem fita, mas é um pouco diferente, aparentemente mais resistente, aí seria necessário realmente testar na prática para ver. Mas a proposta é bem interessante, ele custa na faixa de R$ 1.500, então está bem mais barato do que aquele outro de plataforma, e as bicicletas são colocadas aqui nas calhas. Nesse caso aqui o suporte é para 2 bicicletas, a forma de fixar a bicicleta no quadro é bem parecida com o do outro, o suporte fica aí então, mais uma opção bem interessante para quem está preocupado com essa questão da legislação. A melhor forma que você tem de mostrar que nós estamos no caminho certo é curtir o vídeo, compartilhar e se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo as novidades. Um abraço!